Hoje nós vamos estudar inequação do segundo grau. O que é uma inequação? Uma inequação é uma desigualdade. Ela é diferente da equação. Equação é uma igualdade. Então, uma inequação do segundo grau, ela se apresenta desta forma. Repara, se fosse uma equação, eu ia colocar igual a zero. Como é inequação, ela vai se apresentar assim, ó, maior que zero, ou ainda da forma maior ou igual a zero, menor que zero, menor ou igual a zero. Essas são as 4 formas como uma inequação do segundo grau pode ser apresentada. Temos que observar ainda que o A, o B e o C pertencem aos reais. E o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, essa parcela some. Aí não é mais uma equação do segundo grau. Ela passa a ser uma equação do quê? Do primeiro grau. Então o A nunca pode ser zero. Como é que nós resolvemos uma inequação do segundo grau? Para resolver uma inequação do segundo grau, a gente vai resolver a equação. Então o primeiro passo é a gente fazer o quê? Pegar a inequação que for. Vamos supor que é essa aqui de cima. Vou colocar números. 3x² mais 5x mais 8. É maior que zero. Esse é o problema. Como é que eu resolvo? 3x² mais 5x mais 8 é igual a zero. Igual a zero para tornar uma raiz, uma equação de segundo grau e poder achar as raízes. Por quê? Aí eu vou achar aqui a raiz. Vou fazer Bhaskara, fazer sobreproduto, do jeito que eu quiser fazer. Aí eu vou achar uma raiz x1, vou achar a raiz x2. Achada a raiz, o que eu faço? Primeiro passo, então, igualar a zero. Segundo passo, achar as raízes. Terceiro passo, estudar os sinais. Como é que eu estudo os sinais? Eu tenho o eixo do x. Eu tenho que o A é positivo, então minha concavidade é para cima. E eu tenho duas raízes. Então eu vou marcar aqui as duas raízes e vou traçar um gráfico por aqui assim, ó. Pronto, tracei o gráfico. Tudo aqui está no aleatório, não tem nenhum número. Eu coloquei esses números aqui para dar ar na graça, mas aqui eu não estou calculando, nem aqui eu estou marcando. Aqui eu vou marcar x1, não tem número, não calculei número e não é esse o nosso interesse. Então, depois que nós fizemos a inequação ser uma equação, igualando a zero e achamos as raízes, nós marcamos o gráfico. E aí o que nos importa agora? Olhar de novo para o problema. Ele quer que seja maior que zero. Aonde que nesse gráfico os valores são maiores que zero? Repara, quando eu tenho aqui o eixo x, o y, né? Eu tenho para cá os números negativos e para cá os números positivos. Então, os valores da equação é uma função de x, a gente chama de função de x, y, não tem problema. Tanto faz ser y como função de x. Para que valores aqui do x, o y é positivo? Para esses valores daqui para cá, ó, e daqui para cá. Porque nesse espaço entre o x1 e o x2, os valores da função são todos negativos. Tá? Todos eles, se eu pegar, vem para cá, se eu pegar, vem para cá, se eu pegar, vem para cá, na parte do eixo negativo. Esses pontos aqui, se eu pegar no y, pegar aqui, pegar no y, são valores positivos. Então, entendido isso, a gente vai para o último passo, que é dar a solução do problema. O problema nos pede os valores de x, para que esta função de x seja maior do que zero, ou seja, seja positiva. Então, a nossa solução é o quê? O x pertence aos reais, tal que o x seja menor do que x1 e maior do que x2. Porque nem pode ser menor ou igual, porque o igual não está sendo pedido na pergunta. Na pergunta ele só quer o positivo, só quer maior que zero. Então o x1 não entra na parada, por isso que eu não coloquei igual aqui. O x2 também não entra, tá? Eu não coloquei igual aqui. Se o problema fosse desta forma, o valor da função de x pudesse ser igual a zero, aí eu colocaria o x1 na resposta e o x2 na resposta. Só essa diferença, tá? A gente tem que prestar atenção na pergunta para poder dar a resposta certa. Se aqui tem o igual a zero, então o x1, que é a raiz aqui, ó, se eu colocar o x1 aqui, não vai dar zero? Então, o x1, ele tem o y0. Ele tem a f de x 0. Então, é assim que a gente vai responder. Se ele quiser maior ou igual, a gente vai dizer, ó, maior que zero, igual a zero é x1. Maior que zero é menor do que x1 para cá. Ó. Todos os valores de x menores do que x1 satisfazem ao valor
maior que zero, valor positivo, tá? E a mesma coisa aqui no x com x2. Valores maiores do que o x2 vão servir para valores positivos. E no caso, como aqui é igual, eu coloquei igual aqui, tá? Então, 2 exercícios num só. Vamos resolver então aqui esse problema do início ao fim bonitinho, como manda o figurino. Nós temos uma inequação, x² menos 7x mais 10 maior ou igual a zero. O que a gente faz primeiro? Traz isso para uma equação. Para quê? Para achar as raízes. Então, vamos colocar a igual a 1, b é igual a menos 7 e c é igual a 10. Vamos fazer por Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Sobre 2a. X é igual menos 7 mais 7, mais ou menos raiz. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Menos 40, sobre 2. Então, x é igual a 7, mais ou menos, raiz de quanto? 49 menos 40, raiz de 9, sobre 2. Aqui nós vamos ter duas possibilidades, o x1 e o x2. O x1 eu vou colocar 7 mais raiz de 9 é 3, sobre 2. Y2 eu vou colocar 7 menos raiz de 9, que é 3, sobre 2. Aqui eu tenho 7 mais 3, 10, sobre 2, 5. 7 menos 3, 4, sobre 2, 2. Então, essas são as nossas duas raízes dessa equação. Ou seja, nós sabemos exatamente aonde estão os nossos pontos x1 e x2 no nosso gráfico. Então, vou marcar o x2 aqui, número 2, e o x1 aqui, porque ele foi maior, né? Aqui no 5. E aí a gente vai traçar o gráfico, olha só, o A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Então a gente vem aqui mais ou menos, bem mais ou menos, tá? E o que acontece? Ele quer o quê? Valores maiores, são esses aqui, ó. Aqui são os positivos, aqui são os positivos. E o zero também, ó. Aqui é zero, aqui é zero. Porque tá no eixo Y aqui, tá chegando no zero, tá? Aqui o Y tá 1, 2, 3, 4, aqui menos 1, menos 2, aqui é o zero. Então, qual é a resposta que nós temos que dar? Ele quer saber os valores de x para que esta função de x tenha valores maiores ou igual a zero. Então, a nossa solução vai ser igual ao quê? X que pertence aos reais, tal que x acontece o quê? Ele quer maior que zero, então ele quer que o x seja menor que 2, mas igual também, porque ele quer o zero. E x seja maior ou igual a 5. Então, no intervalo de 5 para mais infinito, tudo é positivo. E do 2 para o menos infinito, tudo é positivo. Os valores do y, certo? Então, aqui nós temos a nossa resposta. Podíamos responder de outra forma, já que eu falei de menos infinito e mais infinito. Como seria essa solução? Aberto em menos infinito, até 2, fechado, porque o 2 está dentro da resposta. União com fechado em 5, porque 5 pertence à resposta, aberto em mais infinito. Certo? Tanto essa resposta quanto essa resposta estão absolutamente certas. Podem ficar tranquilos. Qualquer dessas opções, ok. Vamos fazer esse exercício nessas 4 possibilidades, tá? Então, a gente vai resolver uma equação e fazer 4 respostas. Então, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a zero. Pode fazer por Bhaskara ou por subproduto. Eu vou fazer por Bhaskara porque eu acho que é mais fácil para vocês. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é 1. Vou colocar um aqui bonitinho. Então, x é igual ao quê? 4 mais ou menos raiz. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Sobre 2. O que vai acontecer agora? 4 mais ou menos raiz de zero. Raiz de zero é zero. Então, sobre 2. O que vai acontecer aqui com o x1 e com o x2? Ó, x1 e o x2.
4 mais 0, 4 menos 0, sobre 2. Aqui vai dar o quê? 4 mais 0, 4. Sobre 2, 2. 4 menos 0, 4. Sobre 2, 2. Deu dois valores iguais. Isso acontece quando delta dá zero, tá? Quando delta dá zero, as duas raízes são iguais. Então, como fica o nosso gráfico aqui? Nosso x, nosso a, na verdade, é positivo, a concavidade é para cima. E nós só temos uma raiz aqui. Ok? Então, como a concavidade é para cima, a gente tem que fazer isso aqui. Ok? Agora, vamos prestar atenção nas possibilidades. Vamos colocar a resposta. Eu vou apagar isso aqui para escrever as respostas, tá bom? Nós queríamos só calcular aqui as raízes, já está feito. Então, vamos colocar aqui a resposta do 1, ó. Resposta do 1. Quando é que essa função tem valores maior do que zero? Vamos olhar aqui. Toda função tem valor maior do que zero. Menos no ponto 2. Porque no ponto 2, ela é igual a zero. Então, para a primeira hipótese, nós temos... Vamos colocar aqui solução primeiro, né? Que a solução é o quê? X pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Certo? Se eu respondo isso, eu estou tirando 2 de todos os reais. Então, você vê, todos os reais, todos os negativos aqui, todo vai positivo até o mais infinito, todos vão ter valores positivos. Só no 2, que ele é zero. Então, aqui neste item, nós temos que tirar o 2. Vamos para o item 2. Qual é o conjunto de solução? X pertence aos reais. O que ele quer? Que seja maior ou igual a zero. Ou seja, todos os reais servem. Porque como ele é igual a zero, 2 entra. Então, x pertence aos reais. Ó. É essa a resposta. Certo? Vamos para a terceira. O que ele quer? Que esta função tenha valores menores do que zero. Tem algum valor menor do que zero? Tem função cá para baixo? Não tem. Então, o que é isso? A solução é vazio. Ou, se preferir, a solução é isso, vazio. Isto aqui é um conjunto vazio. Isso é um símbolo que representa o vazio. Não faça jamais isso aqui para representar o vazio. Porque isso aqui é um conjunto que tem um elemento dentro, que é um símbolo. Tá bom? Isso não significa vazio. Isto não significa vazio. Muito bem, vamos para o terceiro item. Quarto agora, na verdade. O quarto item, ele quer o quê? Que essa função tenha valores menores ou igual a zero. Repara, menor não tem, mas zero tem. O 2 está no zero. Então, a nossa solução é o quê? O número 2. Só conjunto do número 2. Então, vocês reparam que a mesma equação, dependendo do símbolo, da inequação, na verdade, você vai ter respostas totalmente diferentes. O quanto é importante você observar qual é o símbolo que está aqui. Porque, dependendo dele, a resposta é totalmente diferente. Você tem que entender aonde que estão os negativos, os positivos, certo? Vou desenhar aqui o y, mais uma vez. Normalmente não se desenha o y, porque para baixo do x, todo y é negativo, certo? Porque aqui é o ponto zero. Zero para o x e zero para o y. Aqui vem 1, 2, 3, 4. Esquece esse 2 aqui, tá? Estou dando um exemplo. 1, 2, 3, 4. Apaga esse 2 aqui. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Para cá o que eu vou ter? Menos 1, menos 2, menos 3. E para cá o que eu vou ter? Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Tem algum ponto dessa função que eu possa pegar um valor aqui no x, descer aqui e encontrar um número negativo? Não tem. Todos eles, todos os valores estão aqui, ó, no positivo. Pega um valor aqui, está no positivo. O gráfico não desce para ter valor negativo. Tá?
Mas, no geral, não se desenha o y, porque a gente só quer saber os valores do x. E o y é positivo cá para cima e negativo cá para baixo, tá? Eu só fiz esse desenho aqui para deixar mais claro, mas é isso assim. Vamos resolver mais essas duas inequações aqui. Então, como é que a gente faz primeiro? Iguala a zero, transformando numa equação para poder achar o quê? As raízes, tá? Então, igualamos a zero, temos agora uma equação e podemos achar as raízes. Vamos fazer por Bhaskara. X é igual a quê? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Isso vai ser igual a quê? Menos 6, mais ou menos raiz de 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40, sobre 2. E isso vai ser igual a quê? Repara uma coisa, isso aqui dá negativo. Olha só, x vai ser igual a menos 6, mais ou menos raiz de menos 4, sobre 2. Repara, não existe no campo dos reais raiz quadrada de número negativo. Então, nós não podemos efetuar essa conta, porque isso aqui não existe. Então, o que nós dizemos? Não tem raiz pertencente aos reais. Acabou, não tem raiz. Não é que não tenha função, não tem raiz. Tá? Uma função é uma coisa que vem assim, ó. Aqui tem uma raiz, tá vendo? A raiz é quando corta o eixo do x, tá? Esse gráfico, ele tá como se fosse assim, quer ver só? Aqui continua o x, tá? Esse gráfico faz isso aqui, ó. Ele não toca no eixo do x, ele não corta, nem toca nem corta, tá certo? Então, vamos estudar agora os sinais dessa função. Nós temos o eixo x, o nosso gráfico é com a concavidade para cima, porque o nosso A é positivo, então essa concavidade tem que estar aqui para cima, tá? Podia estar aqui, tocando aqui assim, ó, chegando bem perto, fazendo assim, podia. A gente só deixa mais distante para evidenciar que ele não está tocando no eixo x, certo? Então, o que acontece? Todos os valores aqui para cima são o quê? Positivos. Todos eles são positivos. Não importa aonde está o gráfico. Está para cima, está no eixo do x para cima, ele está positivo. Para baixo, ele é negativo. Então, vamos ver as respostas para essas inequações. A resposta para a primeira inequação. Ele quer saber quais são os valores de x que satisfazem essa inequação, que transformam essa função em valores menores que zero. Olha, menor que zero não tem nada, certo? Então, o nosso conjunto, solução, é o conjunto vazio. Ou, como eu já falei para vocês, ou fazer isso, ó. Um conjunto que não tem nada dentro, totalmente vazio, tá? E para o 2? Ele quer valores de x que transformem essa inequação verdadeira, que satisfaça essa condição, seja maior do que zero. Todos os valores de x, ó, todos os valores de x aqui, qualquer valor que eu pegue aqui, ó, eu vou chegar na função e vou chegar no y positivo. Pega um valor aqui, vou chegar no y, vai ser positivo também, porque o y está aqui, né? E aqui está o zero. Então, todos os valores aqui são positivos. Então, qual é o meu conjunto de solução? Todos os reais. Todos os reais. Simples assim. Agora, tem que saber fazer a leitura dos sinais. Saber entender que ele quer o valor maior que zero positivo. Então, para cima do x. Menor que zero, negativo. Então, para baixo do x. Não tem função para baixo do x, o conjunto é vazio. Assim, simples assim.